Quando eu fui para a Índia, tinha 21 anos, fiquei 3 meses lá e uma vez eu fui ver o Sai Baba, Sai Baba de Satya, e lá eu encontrei não, conheci um senhor, eu tinha 21, esse senhor devia ter uns 70, e a gente estava na fila esperando para fazer o darshan, que é um ritual para conhecer, para meditar junto com o Sai Baba. E ele era canadense, eu brasileira, a gente estava lá no meio de um monte de indiano. Ele foi com a minha cara, ele chegou para mim, a gente começou a conversar. E ele falou assim para mim uma hora: "A gente está entrando na era de Aquários. Você sabia disso?" Não, eu não sabia e para mim não fazia muito sentido, nem me interessava muito, era de Aquários. E eu não perguntei muita coisa, mas o jeito que ele falou isso para mim foi impactante. E basicamente essa era uma era de muita mudança, mas isso já faz 20 anos. E ele contou um pouquinho de algumas coisas que iam acontecer, mas eu também não dei bola para isso. Eu estava lá para conhecer o tal do Sai Baba, que era tido como um deus, né? Mas hoje, vendo o que está acontecendo, e não só hoje, já faz um tempo que a gente tem visto o que eu considero ser uma grande evolução na consciência do ser humano, eu vejo que realmente essa era de mais consciência, que no fim, resumindo, a era de Aquários é uma era de muito mais consciência, isso realmente está acontecendo, só que para essa era acontecer, ou seja, uma era de mais consciência, de mais igualdade, de mais beleza, de mais felicidade, de mais cuidado, de mais senso de coletividade, para essa era acontecer, muita coisa tem que mudar, né? E agora falando um pouco do espiritismo, que é uma coisa que eu realmente, eu não me considero espírita, mas eu acredito na evolução, né, do ser humano e dos espíritos. Então, em parte, eu acho que eu sou espírita sim. Eu sigo o Pathwork, que é um método de autoconhecimento que tem uma pegada espiritual maravilhosa, e eu estudo as palestras desse método constantemente, diariamente. E sim, a gente está passando por uma época muito louca, onde as mudanças, as estruturas estão sendo abaladas. Então, imagina que a nossa casa, que tem pilares que sustentam a casa, estão sendo mexidos. Muita coisa é, vai ser destruída mesmo. Porque não tá legal. O jeito que a gente tá vivendo, né? A gente não cuida bem do planeta, a gente não cuida bem uns dos outros. De verdade, vamos olhar para isso. E esse é o trabalho. A gente tá no meio, a gente tá no. Parece que a gente está no meio desse furacão de mudanças. Mudanças para o bem. Mudanças que estão em função da evolução, em função do bem, não estão em função do mal. Só que para isso a gente vai ter que desaprender um monte de coisa. A gente vai ter que reaprender e jogar fora um monte de comportamento, um monte de coisa que a gente vive, um monte de hábito destrutivo que a gente tem e que a gente não pode mais ter. Hábitos mínimos. Então, assim, o que a gente está vendo parece que está acontecendo fora da gente, mas não é. Eu, como psicóloga, me vejo nesse papel de falar sobre isso, de olhar essas estruturas que estão sendo abaladas fora, são estruturas que precisam ser abaladas dentro de cada um. Então eu tenho certeza que cada um aí está passando por momentos de incômodos, de sofrimentos, de repensar a vida, de repensar como a gente faz as coisas. E agora sim, eu resolvi fazer essa live por um motivo. Eu estava estudando lá uma palestra do Pathwork sobre que chama Afetando e Sendo Afetado. Ah, e essa palestra fala muito da nossa sombra. Então, assim, a gente não é bom, a gente não é totalmente bom, a gente não é totalmente feito de boas virtudes,
muitas qualidades, a gente tem um monte de coisa ruim dentro da gente que precisa ser mudada. A gente é, por exemplo, muito egoísta, muito individualista, a gente é muito vingativo, muitas vezes muito gananciosos. Né? Tô falando do ser humano em geral, uns mais, uns menos, mas se a gente está aqui no planeta, tá todo mundo meio parecido. Então, para a gente olhar, para a gente fazer essa mudança, a gente precisa olhar para nossa sombra. A gente precisa entender o que acontece dentro da gente. Imagina se a gente não soubesse o que está causando essas doenças e essas mortes. Ia ser muito mais desesperador. A gente descobriu que é um vírus. Só isso já tá, é um vírus. Depois descobriu como é o vírus e como ele é passado para frente. Então, quanto mais a gente vai descobrindo sobre essa situação, mais a gente vai tendo condições de lidar com ela. Algumas pessoas estão ignorando muito, outras pessoas estão começando a entender, outras pessoas entraram no pânico. Então tem de tudo, as pessoas estão lidando como podem. Mas o trabalho que eu vejo que a gente não faz no nosso interior é olhar como que como que o mal dentro de mim tem agido, porque assim eu posso mudar, né? Como que é a sombra dentro de mim? Quando que eu estou sendo egoísta? E não é com um olhar que julga e que recrimina, é com um olhar objetivo. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que ver em mim o que tem de bom e o que tem de ruim. Não é tapar buraco, fingir que eu sou uma pessoa ótima, de jeito nenhum. É olhar tudo que tem aí que não presta e tudo o que a gente tem de bom, que a gente pode fortalecer, cultivar, passar para frente, expandir e olhar o que não tá bom e com objetividade falar, tá bom, então vamos lá, vamos transformar isso dentro de mim. O que eu posso fazer para melhorar isso? E aceitar, a primeira coisa é aceitar. A gente não é perfeito. Não é mesmo, a gente não estaria aqui nesse caos, né? Então esse caos, ele veio mostrar muito sobre a gente. Então o meu convite é que a gente olhe para dentro e veja cada um dentro do possível, é, como é a sombra dentro de mim e como é que ela no dia a dia, como ela se manifesta. Ah, vou ler uma coisa aqui. Eu acho que eu estou tão preocupada que não consigo encontrar no interior, não consigo dar tempo para isso nos meus. Legal, Joana. A gente precisa parar um pouco. A gente está muito acostumado a olhar para fora. Então, assim, o que a gente tem de hábito para olhar para dentro? O que a gente faz no dia a dia para parar e olhar para dentro? O YouTube é uma fonte de riqueza impressionante, maravilhosa. Tá cheio de meditação. Depois que quiser, me pede pelo direct. Tá cheio de meditação guiada que te ajuda, né? A dar uma parada, respirar, né? Tá atento. Então, meditação é um dos exercícios. O outro exercício é ter essa prática de estar consciente, assim. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? O que eu estou querendo nesse momento? O que é importante para mim? É sutil muitas vezes, né? Como é que eu estou me relacionando aqui dentro de casa? Que clima eu estou produzindo? O que eu estou gerando? Que atmosfera eu estou gerando aqui dentro da minha casa? Ou online com os meus colegas no trabalho? O que eu estou gerando em termos de vibração? A gente é energia. Então, assim, afetando e sendo afetado. Eu afeto as pessoas em todo momento. A gente está vendo esse vírus de uma forma muito concreta, que é a forma que a gente precisa ver. A gente é muito concreto, né? Mas a gente também é espírito, a gente também é energia. E a gente se afeta e afeta o tempo todo. O tempo todo. Então, só de eu estar parada sem abrir a boca, eu estou emanando alguma energia. Essa energia, como é que é a qualidade dela? Como que eu estou cultivando os meus bons pensamentos? Como que eu estou trabalhando o meu interior? Posso muito bem e devo reconhecer o meu aspecto negativo, né? Em vez de ir lá e gritar com o meu marido, por exemplo, isso às vezes acontece,
olhar para ele e falar, eu estou com muita raiva, eu não consigo lidar com essa situação. Nesse momento quero te dar um tapa. Não vou, mas quando a gente fala, em vez de atuar em cima, a gente já muda de nível. Quando a gente reconhece, a gente já muda de nível. Então, assim, tem muita sujeira, tem muita coisa que precisa ser colocada à luz para que a gente possa trabalhar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com a sensação de que tá travando, mas eu não sei se eu tô meio em câmera lenta. Se vocês puderem dar um toque aí para eu continuar, porque senão eu vou acabar parando antes do que eu gostaria. Hoje eu recebi a notícia que entrarei em férias compulsórias. Bateu pânico. Tá dando medo mesmo, né? Não vamos negar, tá dando muito medo. A gente nunca viu isso, né? Nossos avós, nossos bisavós nunca viu isso dessa forma. Mas o pânico também é algo que paralisa, né? Então, por enquanto, eu tô feliz de ter água corrente, de ter teto, de ter comida, de ter Wi-Fi. E eu confio totalmente no poder do pensamento, no poder da vibração. Eu confio totalmente nisso. Então, o poder da meditação, o poder de você acalmar a mente e, e, e confiar que isso está acontecendo por um motivo bom, isso está acontecendo a serviço de uma mudança extremamente necessária, isso me acalma muito. Então, mas a gente tem que fazer isso diariamente, todo o tempo, de buscar esse lugar interior, de, de, de alinhar os nossos pensamentos com algo maior, algo que faça sentido. Senão a gente se perde, se a gente não faz nada, a gente entra no nosso modo automático, a gente se perde e a gente começa a descer no fundo do poço. E a gente fica no fundo do poço, na escuridão. Mas a gente não precisa ficar na escuridão. Vamos ver as coisas boas que estão acontecendo também, apesar do medo, apesar do pânico, né? Essa consciência que está emergindo é real. Ela está acontecendo, as pessoas, eu, pelo menos, as pessoas que eu me relaciono, eu estou vendo muitas pessoas sendo solidárias. É claro que pode ser cada vez mais, as pessoas têm que acordar cada vez mais, mas eu vejo muitas pessoas focando o melhor lado delas nesse momento. E outra coisa, a gente está passando por isso, mas a gente está muito conectado, né? A gente está conectado não só energeticamente, mas pelo Wi-Fi. Né? A gente está com essa oportunidade de ter um outro olhar para a vida. Mas o trabalho é necessário. O trabalho individual, ele é urgente. Da transformação pessoal. É como eu posso ser uma pessoa melhor. O que eu tenho que reconhecer? O que eu tenho que reconhecer dentro de mim? Reconhecer o vírus dentro de mim, reconhecer aquilo que me faz mal, que eu faço, que eu me gero. Né? Como eu afeto as pessoas de uma forma negativa. Como eu gero, como eu poluo o meio ambiente, o meio em que eu estou inserida, como eu poluo ele com pensamentos, com vibrações, com crenças, com ignorância. Esse é o trabalho principal. A gente fazendo isso, a gente vendo a sombra dentro de a gente vai lidar com ela, senão a gente não consegue lidar. E as pessoas fazendo isso, a gente fica muito melhor. A gente lida com o que é ruim dentro da gente. Cultiva o que é bom, a gente deixa o planeta melhor, a gente impacta as pessoas de uma forma muito mais saudável, mais gostosa, mais alegre, mais poderosa, mais forte, mais feliz mesmo. Então, assim, eu acho que se for resumir essa live em uma frase, eu diria assim, olhar para dentro e ficar tranquilo, a gente está em evolução, a gente precisa reconhecer as merdas que a gente faz, a nossa destruição interna, o nosso microcosmos, como ela é, e cuidar disso, né? E cuidar do que a gente faz externamente também. Organicamente a gente vai cuidar melhor do planeta, com certeza. Alguém quer falar alguma pergunta? Alô? Alguém quer falar alguma coisa?
Vocês conhecem o Patchwork, Deva Pierracos? Olha lá no Google, Patchwork, Eva Pierracos. Um trabalho de conhecimento que trata da gente oferecer, aprender a oferecer o nosso melhor, os nossos potenciais, e transformar a nossa sombra, a nossa ignorância. É um trabalho incrível, maravilhoso. São duas coisas que a gente tem que fazer, são essas duas. Aprender a oferecer e a reconhecer os nossos potenciais e melhorar a nossa sombra. Nossa sombra é o nosso, basicamente, é o nosso medo, a nossa obstinação, segundo o Patchwork, e o nosso orgulho. Esses três pilares do inferior é o nosso mal. É o nosso, é que a gente chama de aspectos negativos, né? E a gente tem as máscaras também, que isso é um outro assunto. A maneira que a gente se porta por mas que não são reais, não fazem parte de quem a gente é. A gente coloca como se fossem roupas apertadas. A gente fica falando, mas a impressão que eu tenho é que tá tudo. Não sei se tá indo, não tô conseguindo ver comentário. É sempre assim com live, acho que falei mais. Bom, é isso aí, gente. Se tiver alguma pergunta, me mandem por direct. Um beijo.